Olá, tudo bem? Vamos hoje ao capítulo 34 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo se chama Oficina de Nosso Lar. Lembrando que nós estamos acompanhando, que ele está nos dizendo a capítulos anteriores que eles saíram para vir a crosta em serviço, E aí eles pararam no posto de auxílio, eles tiveram um caminho muito árduo para chegar e agora eles efetivamente chegaram à oficina, que ele chama Oficina de Nosso Lar. Então vamos ao que ele vai nos contar, Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, ficava muito surpreso por me deparar com quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos dos transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, outros nos contemplavam das sacadas distantes. Alguns, em grupo, vagueavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Me assustei, não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Lembra, ele já veio outras vezes, até em nosso lar ele disse isso, Mas ele não tinha condições ainda de ver nada disso, Então ele estava assustado, Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. E Aniceto explicou que não foi em vão o auxílio recebido para intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Entretanto, eu não dissimulava minha surpresa. As sombras se sucediam umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores invisíveis ao homem comum não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos se instalavam na minha alma. Desagradáveis choques íntimos me assaltavam o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência, seriam aumentados, eles estariam mais fortes, e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental diante de quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. Ele dizia que a eficiência do auxílio necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém
nos prendendo a fraquezas de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam nossa alma, surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me às recomendações do bondoso orientador, mesmo porque ele asseverava que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Ou seja, muitos companheiros poderiam fazer o que eles estavam fazendo agora, né? O que eles iam fazer agora, mas não faziam porque tinham medo do que eles estavam vendo, né? Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora me proporcionava cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Muito surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: temos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro me empolgou o íntimo, mas não tive oportunidade para perguntas. Precisava seguir o instrutor, que tomou a direção da casa pequenina. Nos aproximamos do jardim, que rodeava a construção muito simples, e muito surpreso, observei que numerosos companheiros espirituais se aproximavam da janela, nos saudando alegremente. O que significava aquilo? De outras vezes, visitei minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vi tal coisa. Aniceto compreendeu a minha perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor nos abriu a porta. Esse pormenor foi outra nota imprevista. Isso não sucedia quando eu voltava à minha velha casa terrena. As portas fechadas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que até então eu não conhecia. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso e nos apresentou em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a nos indicar carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, nos abraçando. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes brancas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando uns 17 anos, um rapazote de uns 12 anos presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e, como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricotando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora
irradiava-se luz incessante que não me permitia conter minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto se adiantou esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os serviços recomendam não se permita a ela a visão total do que se passa em torno das suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que ela vive talvez a prejudicasse a sua tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte, 5%, dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpem-me se não posso acompanhar o repouso necessário de vocês. Descansem à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovido e acompanhou-o. Alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. Desculpa. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos homens aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e nos apresentou com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão: estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel construíram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa há mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido heroicamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, ele voltou para a nossa esfera e, graças ao altruísmo da esposa e os vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam a permissão para continuar nessa casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Olha a bênção desse casal. Eles eram tão envolvidos no bem que, mesmo depois de desencarnar, ele pôde ficar com a família e continuar o trabalho.
E observando, talvez, a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens, ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então, se quisermos ter boas companhias em nossa casa, devemos ter disciplina, realizar atividades do bem. Devemos manter elevadas as nossas vibrações. Porque se nós mantivermos em nossa casa calúnia, maledicência, palavras de baixo calão, sentimentos menos nobres, nós vamos atrair aquelas entidades que eles encontraram nas ruas, entidades condizentes com a nossa vibração. Quando nós vibramos negativamente, nós trazemos essas entidades para dentro de casa. E aí começam as brigas, os desentendimentos, as doenças. E tudo que dizemos que não queremos, mas se não quiséssemos mesmo, vibraríamos diferente, vai acontecer. Né? Então, voltamos à pergunta do capítulo anterior. Quem queremos que esteja na nossa casa? Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.